Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Lei. Hoje falaremos sobre um tema bem interessante e muito importante, que é o direito étnico-racial. E para falarmos dele, estou na companhia da doutora Ana Vanessa Rodrigues, que é advogada e presidente da Comissão da Igualdade Racial da OAB Campinas, São Paulo. Seja muito bem-vinda, doutora. Olá, obrigada pelo convite. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos. Pelo fato do tema ser socialmente relevante, não apenas juridicamente, também possuímos a presença da Luísa, estudante de Mediologia, uma grande amiga minha e responsável por toda a edição do Papo de Lei. Seja muito bem-vinda, Lu. Obrigada, Rick. Bom dia, doutora Ana Vanessa. Muito obrigada pelo convite e por aceitar o nosso. Doutora, estudando um pouco sobre o tema, eu vi que o direito étnico-racial ficou reconhecido mundialmente na década de 60, quando a ONU proclamou a Declaração sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Nós já chegamos a falar aqui no Papo de Lei sobre temas muito recentes, inclusive sobre leis que entraram em vigor esse ano. Então, olhando para o direito étnico-racial, podemos pensar que ele é um assunto abordado há bastante tempo. Contudo, por se tratar de algo tão relevante como a etnia e a raça, ele teve o seu reconhecimento tardio. E eu acredito que isso torna um tema muito recente. Então, a doutora poderia explicar para a gente o que é o direito étnico-racial? O direito étnico-racial, nós temos uma legislação, como você bem disse, Henrique, desde a década de 60. Uma legislação que começou com a Lei CAO, depois nós tivemos outras legislações importantes, uma das mais recentes, o Estatuto da Igualdade Racial. Só que apesar de nós termos uma legislação bem esparsa, ela é ainda pouco aplicada. E essa é a nossa dificuldade. Realmente a efetividade, a aplicação da legislação. Nós tivemos algumas alterações recentes com relação ao Código Penal, inclusive, ao crime de racismo e ao crime de injúria racial, mas essa diferenciação acaba provocando muita dúvida, inclusive nos que aplicam o direito, né? E realmente a nossa dificuldade está em aplicar efetivamente essa legislação. Certo. E o que fez a doutora querer se aprofundar nesse ramo? Justamente, assim, eu na origem sou uma advogada especialista em direito do trabalho e relações previdenciárias também, só que fui vítima há anos atrás de um crime de racismo. E diante da dificuldade que eu, como operadora do direito, senti ao chegar em uma delegacia e não ter ali a aplicação, quase que a aplicação correta, né, da legislação, foi que me alertou para que outras pessoas que totalmente leigas nessa área do direito, imagine como essas pessoas também sofreriam. Se eu, como operadora do direito, cheguei ali e quase não tive o meu direito concretizado, imagina para quem era leigo. Então, a partir desse momento, eu passei a atuar nessa área, nesse ramo do direito antirracismo. Doutora, como a doutora tinha falado antes, nós possuímos o Estatuto da Igualdade Racial, que é a lei número 12.288 de 2010, para quem quiser depois conferir. E, para a doutora, quais são os principais pontos que esse estatuto aborda, sabe, que é primordial assim para o nosso convívio como sociedade? O estatuto, ele realmente é um marco muito importante na legislação antirracista no nosso país. E eu vejo que assim as suas principais atuações está na tipificação correta, né? Como eu tinha dito anteriormente, da diferenciação do crime de racismo com o crime de injúria por preconceito. Isso eu vejo como um dos itens mais importantes do estatuto, apesar que assim eu ainda acho que ele é pouco aplicado, pouco conhecido, mas se realmente ele fosse seguido à risca, isso traria uma contribuição imensa para a nossa sociedade. Porque o que acontece hoje em dia? Nós vemos um crime de racismo acontecer e ele ser tipificado simplesmente como um crime de injúria, que é um crime, não digo que é de menor potencial ofensivo, mas trata-se de um crime que é afiançável, a pessoa paga a fiança e acaba saindo não cumprindo ali
com todo o cumprimento da pena. Ao contrário do crime de racismo, que é o que ocorre na maioria das vezes, e acaba sendo tipificado de forma incorreta. Doutora, eu queria te fazer uma pergunta. A gente que está aqui na região de Campinas, recentemente houve uma movimentação em relação ao Ministério do Trabalho, ao estágio e algumas oportunidades para a população negra. E se você puder compartilhar com a gente a sua opinião ou mesmo a situação para quem não está a par, eu acho que seria uma oportunidade muito interessante ter isso aqui no podcast, por favor. Sim, sim. O Ministério Público do Trabalho aqui da nossa 15ª região, juntamente com o Ministério Público do Trabalho da 2ª região, a doutora Daniele aqui em Campinas e em São Paulo a doutora Valdirene, estão com um projeto, né, de desenvolvimento do mercado de trabalho para jovens negros e negras aqui da região de Campinas. Com isso, esse projeto visa a inclusão de jovens negros e negras no mercado de trabalho a partir de estágios em grandes empresas e dar visibilidade para esse projeto, né? As empresas também contam com um incentivo com relação a essa promoção da igualdade racial. Isso é muito benéfico, porque, por exemplo, dentro da área do direito, nós temos, na maioria dos grandes escritórios de advocacia na região, apenas 1% dos seus funcionários e estagiários são negros. Na área da publicidade, aqui na nossa região, no estado de São Paulo, apenas 3% trabalham dentro dessas empresas de publicidade. Então, são números muito pequenos. Se você parar para pensar, uma empresa com 3.000, 4.000 funcionários, você localizar ali apenas 10 pessoas negras. Algo está errado, né? E isso deve ser alterado, deve ser modificado. E com o incentivo do Ministério Público do Trabalho, eles estão conseguindo com que essas empresas já implementem planos, né, dentro dessas empresas para a inclusão desses jovens. Empresas aqui na região, grandes empresas da região, como nós temos visto na publicidade, também tem melhorado essa questão, e isso só tem a melhorar, né, a inclusão do jovem negro e negra aqui no mercado de trabalho. Então, doutora, muito obrigada pela explicação. E aproveitando um pouco também que você e o Henrique estavam falando sobre injúria, racismo, discriminação, são termos que muitas vezes ficam um pouco confusos para as pessoas, né? Que causam que é difícil saber qual a diferenciação. Você pode explicar para a gente um pouquinho, por favor? Vamos lá. Alguns conceitos importantes, então, a diferenciar preconceito, discriminação e segregação. Segregação são aquelas atitudes negativas, são aquelas atitudes desfavoráveis contra uma pessoa ou um grupo. É contra um povo, uma cultura. São estereótipos negativos que servem apenas como fundamentação para um julgamento prévio. Preconceito é diferente de discriminação. Discriminar é exteriorizar o preconceito, ou seja, é você colocar em prática ações ou omissões que vão interferir no direito do outro. É a negação de igualdade de tratamento. É isso que acaba gerando os crimes ou de injúria ou de racismo. Diferente da segregação. A segregação é aquela já mesmo instituída legalmente. É o que aconteceu, por exemplo, na África do Sul, com a determinação de locais para negros e locais para brancos, como aconteceu nos Estados Unidos. Isso é segregação. Então, a discriminação como exteriorização do preconceito, ou crime de racismo ou crime de injúria. O crime de racismo é aquele praticado contra toda uma coletividade. Por exemplo, eu tenho um clube esportivo e no meu clube esportivo eu não aceito a presença de pessoas negras. Eu estou atingindo a toda uma coletividade. Já o crime de injúria por preconceito, ele atinge a honra de uma pessoa. Por exemplo, xingaram uma pessoa negra de macaco, como aconteceu com o jogador Aranha. Então, isso é o crime de injúria, diferentemente do crime de racismo. Doutora, então, para a gente poder diferenciar, acho um ponto bem importante ser abordado também, a doutora poderia nos explicar, né, diferenciando raça e etnia? Sim. Assim, na verdade, Henrique, raça é um termo biológico, né? É algo assim.
nós vestimos como raça, seria a raça humana, uma raça geral. A raça negra, como nós conhecemos hoje, temos, né, no nosso dia a dia social, é um termo mais político-sociológico, porque, na verdade, o correto seria etnia, né? Etnia determina realmente um determinado grupo étnico, fenótipico. A etnia branca, a etnia amarela, a etnia negra, vermelha. Agora, a raça, realmente, o correto seria usar o termo etnias, mas utilizamos o termo raça somente como meio social político. Certo. Doutora, estudando mais um pouco a fundo, eu vi que a lei número 9.394 de 96 estabelece algumas diretrizes e bases da educação brasileira, e ela possui o artigo 26A, que informa que o ensino fundamental e médio nas escolas públicas e particulares deverão ensinar sobre história e cultura afro-brasileira e indígena, obrigatoriamente. O que a doutora tem para falar sobre isso? Então, essa lei realmente foi uma lei muito bem-vinda com relação ao ensino da história da África nas escolas, né? Isso veio por qual motivo? Até então, a história dos negros tratados na historiografia brasileira era simplesmente do negro tratado como um ser escravizado, e depois da abolição da escravidão ficaram relegados, né, conhecidos, vamos dizer assim, como pessoas que não tinham interesse pelo trabalho, que eram preguiçosos, esse tipo de coisa. Essa lei veio justamente para que as escolas desmistificassem essa questão, além do que tivesse uma nova visão, não só uma visão etnocêntrica, uma visão patriarcal, e uma visão moderna, uma visão realmente correta do que a realidade do negro representa. Então, assim, é uma lei que, assim, as escolas estão tendo um pouco de dificuldade, sim, nessa aplicação, mas eu vejo atualmente uma evolução, inclusive nos livros didáticos. Os livros didáticos estão já atualizados, né, já estão vindo atualizados atualmente, e isso é muito bom, porque a diversidade, ela gera uma sociedade melhor, né, e o conhecimento da diversidade é bom para todo mundo. Doutora, para a gente finalizar, a doutora possui alguns livros para indicar para as pessoas que quiserem se aprofundar mais em relação ao direito étnico-racial? Sim, sim, nós temos diversos autores nacionais e internacionais que se aprofundam nessa questão. Tem um autor sul-africano que eu gosto muito e que traz questões e conceitos muito importantes sobre o processo de desumanização da raça negra e a criar a verdadeira consciência negra, que é o Steve Biko. A obra se chama Escrevo o que eu quero. É do Steve Biko, um autor sul-africano da década de 70, mas é um livro muito atual. Incrível, a propósito. Eu indiquei, eu sempre agora eu passo a indicar porque realmente nem eu conheci este ano e assim fiquei apaixonada por como ele é atual, e por mais que tenha sido escrito por um sul-africano, mas ele cabe perfeitamente no nosso dia a dia aqui brasileiro. Outros autores também que eu indico são os textos da Lélia Gonzalez, também são textos ótimos e com um aprofundamento na questão racial também muito importante para se conhecer o dia a dia ali mesmo, né, do direito. Aí são vários textos, tá? Tem obras específicas, mas tem vários textos disponíveis, inclusive, na internet. E também os livros atuais da Djamila Ribeiro, o Pequeno Manual Antirracista é um livro bom para quem está fora, né, desse movimento negro, dessa atuação dessa nossa pauta, né, racial, e é algo que, assim, que já dá para introduzir a questão do mundo do antirracismo, vamos dizer assim. E outros autores também, tem Sueli Carneiro, tal, mas acho que os mais importantes nesse momento são esses. Ok.
Pessoal, então, para você que está nos escutando, todos os livros que a doutora citou agora estão na descrição do podcast, tá bom? Esse foi o episódio de hoje com a doutora Ana Vanessa. Muito obrigado pela presença, doutora. Obrigada a vocês, Henrique e Luísa, pelo convite. E muito obrigado também, Lu, pela participação. Obrigada pelo convite, muito importante estar aqui nesse tema. Pessoal, então o Instagram da comissão da doutora Ana e as redes sociais do Papo de Lei estão na descrição do podcast. Eu convido vocês a conferir. Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte e compartilha para nos ajudar a alcançar e, consequentemente, espalhar informações para mais pessoas. Até o próximo episódio. Muito obrigado.